irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Vamos à palavra do Senhor, queridos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra com gentileza, acompanhe o texto bíblico. Está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo de número 12, verso 24. Diz assim a Santa Palavra: na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Somente até aqui. Deus abençoe. Depois, talvez leremos alguns outros versos. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, poderosa, penetrante, viva e suficiente para nos redarguir, ensinar, corrigir, traz-nos luz ao caminho, à vida. Ela que é fidedigna e é a palavra de Deus, portanto deve ser reverenciada, adorada. E ela é esta que nos traz ao pensamento aquilo que devemos fazer e como nos proceder e como nos portarmos. E João, que é um evangelista, apóstolo do Senhor, traz na sua bagagem escriturística uma tarefa maravilhosa que fora a de falar da divindade de Jesus. É interessante que quando nós olhamos os evangelhos, na verdade é um evangelho, porque é o evangelho de Jesus, mas os evangelistas que escrevem a respeito do nosso Senhor, Mateus, Marcos, Lucas e também João, cada um deles traz um prisma e uma visão diferente da pessoa bendita do nosso Salvador. Até porque cada um deles escreve especificamente para um povo, e eles atentando para este povo, para o qual eles estão escrevendo, narrando a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Alguns deles que trazem a genealogia de Jesus, e todos eles que falam da crucificação, da morte vicária de Jesus. Para quem não tem muita associação com o termo, mas vicário significa substitutivo. Então a morte vicária, porque era para irmos nós, mas ele substituiu-nos. Então a morte vicária de Jesus, contada de forma tão magna por todos estes evangelistas, traz um prisma diferente e de forma maravilhosa. Quando nós vemos, por exemplo, Mateus escrevendo, ele escreve direcionado aos judeus, e ninguém mais do que Mateus escreveu a respeito, por exemplo, das leis de Israel, das leis de Deus dada à nação de Israel, como Mateus, porque ele tinha este público-alvo que queria saber a respeito da lei, falava a respeito da lei, respirava a lei como nenhum outro povo da terra. Então Mateus ele vai trazer a genealogia de Jesus até chegar em Davi, porque ele escreve para os judeus e os judeus estão esperando um rei. Então, como Mateus vai mostrar Jesus como rei, ele tem que trazer a genealogia de Jesus até Davi, o rei excelente para os judeus.
E é interessante isso. Quando nós vemos Marcos escrevendo, Marcos vai falar para os romanos, e sequer Marcos traz a genealogia de Jesus, no caso para os romanos, porque o grande império é Roma, e Roma não quer saber de genealogia de ninguém. Roma quer saber de servo que serve. Tanto que quando a gente começa a ler no primeiro capítulo de Marcos, nós vamos encontrar Jesus já operando milagre, porque ele vem para servir, e servo que não serve, não serve. E Jesus, como é um servo que veio para servir, então ele já começa o evangelho de Marcos servindo, operando milagres. Isso é maravilhoso. Já Lucas, em contrapartida, escreve para os gregos, e os gregos, que é o berço da filosofia, do conhecimento, da cognição, da intelectualidade, ele vai literalmente falar e provar Jesus como um homem perfeito, como aquele que tem uma genealogia humana. Portanto, Lucas conta a genealogia de Jesus até chegar em Adão. É algo excepcional a genealogia que Lucas conta de Jesus, e vai dizer: olha, ele era Deus, mas ele é também homem. Então tem-se a sua genealogia até Adão, e ele vai provar a sua humanidade, ele como homem, e traz esta riqueza de informação. Porém, quando nós chegamos no Evangelho de Jesus, que é contado e narrado por João, nós temos aqui, irmãos, uma riqueza excepcional, porque João ele vai trazer aquilo que é mais precioso, além de falar da lei que Mateus fala, de provar a genealogia de Jesus como monarca, mais do que falar de Jesus como servo que veio para servir, e mais do que falar da humanidade, do homem perfeito que era Jesus, ele vai trazer a sua parte totalmente de Deus, a sua parte divina, a deificação de Jesus. Tanto que o primeiro verso da Bíblia não é Gênesis 1:1, mas é João 1:1, quando ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se fez teria sido feito se ele não estivesse. Esses são os primeiros versos da Bíblia, porque está narrando Jesus não como um ser criado, como as testemunhas de Jeová entendem, por exemplo, mas ele vai dizer assim: ele é o Filho, mas ele é Deus tanto quanto o Pai. Ele não foi gerado como alguém criado, mas ele é desde a eternidade. Existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, três pessoas distintas, mas um único Deus. Nenhum é mais que o outro, cada um com sua função precípua e específica. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, amado, aquele o qual Deus o gerou, e não é o gerar como uma mulher que gera para dar à luz, mas o gerar no sentido de fazer aparecer, para que todos vissem. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, ele vai ter que dizer, quando se apresenta como bom pastor, ele vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Em João 14, ele vai se apresentar e dizer para Filipe, depois que Filipe faz uma indagação dizendo assim: Jesus, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus vai dizer assim: quem me vê a mim, João, vê o Pai. Estou há tanto tempo com vocês, vocês não têm percebido? Nós somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o Deus humanizado. Porque Mateus vai apresentar-se assim como um anjo dizendo para Maria: ei Maria, você é agraciada, você vai gerar o Filho
de Deus, você vai dar à luz ao próprio Salvador. Ela diz: como vai acontecer isso, sendo que eu não conheço o varão, sou virgem? Ele disse: pois bem, ele tem que vir de um nascimento virginal, tem que vir de uma virgem, alguém que ainda não conheceu o varão. Fique tranquila, pousará sobre você o Espírito Santo. A partir desta mensagem, você receberá o Salvador dentro do seu ventre. Não se apavore, ele vai ficar aí 9 meses como qualquer uma outra criança. Você vai dar a luz a ele. Só que no capítulo 1, verso de número 25, ele disse: só que ele será chamado Emanuel, que significa Deus entre nós. Ele vai se humanizar. E o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, ele vai dizer assim: e nós vimos a sua glória, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Aleluia. Com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Eu sinto a alegria de falar do Verbo. Irmãos, é um privilégio maravilhoso. O povo do primeiro século viu algo que muita gente não viu. O próprio Jesus disse aos discípulos: vocês têm o privilégio de ouvir o que muitos reis gostariam de ouvir e ver o que muitos gostariam de ver. Vocês são privilegiados. Nós não tivemos esse privilégio. Sentimos a presença dele aqui, é bem verdade. E tem muita gente que às vezes não se contenta com isto e não se satisfaz. Mas eu quero lhe dizer que a presença de Jesus, ela cobre qualquer lacuna. Ela preenche qualquer vazio. Aleluia. Jesus tem tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus faz tudo o que nós precisamos. Deixa eu te falar um negócio para 2020, uma profecia de olho aberto. Você vai palmilhar e na hora que faltar chão para você pisar, Jesus vai colocar a mão e você pisa. Porque Ele é o que você precisa. Aleluia. Ele tem o que você necessita e carece. Porém, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, depois de dada essa introdução, entender um pouco a respeito daquilo que são os evangelhos e a biografia de Jesus contada por estes homens, nós vamos ver Jesus se apresentando no Evangelho de João de forma tão extraordinária e numa multiforme tão graciosa. Mas quando chega aqui no capítulo de número 12, depois que Jesus recebeu a unção de Maria, irmã de Lázaro, que ungiu seus pés, como gratidão, subentende-se assim, pelo ato que ele havia feito com seu irmão de ressuscitá-lo, a Bíblia vai dizer que estão ali a 6 dias da Páscoa. E a Páscoa é a festa mais importante para os judeus. Haja vista que a Páscoa, a primeira, instituída ainda lá no Egito, e o termo Páscoa significa passagem, porque a 10ª praga enviada no Egito foi a morte dos primogênitos. Só que o Senhor dera uma ordem ao seu povo e disse: matem um cabrito, um cordeiro, pegue o sangue dele, vão aspergir nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo passará, e a casa que não tiver o sangue, ele entra e mata o primogênito. A casa que tiver sangue, ele passa por cima. Daí o termo Páscoa, passagem, em um contexto de absolvição. É por isso que quem tem o sangue em si, irmão, é poupado de muita coisa. Eu vejo muitos crentes preocupados com muitas crises. Eu vejo crentes preocupados a ponto de arrancar os cabelos da cabeça, dizendo: mas esse ano vai ser, mas esse ano vai ser. Irmão, se tiver sangue no umbral da sua porta, fica tranquilo.
Lá dentro não vai faltar cabrito para comer, não vai faltar erva amarga para se comer, não vai faltar pão sem fermento. Mais do que isso, não vai faltar vida, porque se tem sangue, tem vida. 2020 que nós comecemos com sangue na porta. Aleluia. Se não tem sangue, tem crise, mas se tem sangue, tem Cristo. E é interessante que aí tem a primeira Páscoa, e a partir de então eles preservam esta cultura, esta festa, e todo ano eles vão se lembrar deste episódio que começara lá no Egito. E Jesus participa de 4 Páscoas na terra. Esta aqui é a última que Jesus participa antes dele voltar de onde veio para o céu. 6 dias está para acontecer essa Páscoa, e esta Páscoa aqui acontece em um dia de uma quinta-feira. E Jesus, ele nesta última Páscoa sua, institui a ceia. Irmão, não confunda Páscoa e ceia. A Páscoa era comemorada uma vez por ano. Quando Jesus, nesta última Páscoa dele, estabelece a ceia, aí Paulo vem doutrinando-nos e fala de como ela será. E é interessante que Jesus deixa os elementos dizendo: quem não comer do meu corpo e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem a ver com o reino. E é interessante que há uma dieta, não sei se os irmãos conhecem, mas há uma dieta chamada dieta kosher. Alguém conhece esse nome, essa dieta? Depois você pesquisa. Dieta kosher é uma dieta que os judeus fazem, onde eles não comem vários tipos de coisa. E é interessante que dentro dessa dieta kosher, sangue não se pode existir em nenhuma parte, de nenhuma forma. Inclusive uma mulher judia, quando estava sendo preparada para casar, escuta isso, a mãe ensinava ela a limpar uma carne a ponto de tirar todo o sangue. Uma moça, para estar preparada para casar, um dos crivos elementares era ela saber limpar uma carne, a não deixar um pouquinho de sangue, porque para o judeu não se pode comer sangue. Só que Jesus vem escandalizar os discípulos na última Páscoa deles, dizendo assim: se vocês não beberem sangue. Eles arregaram o olho. Eita, como é que é isso? A gente é tudo judeu, pura raça. Pura raça. Jesus, nós temos pedigree. A gente não toca em sangue. Ele diz: pois se não beber do meu. Não basta tocar, você tem que estar cheio. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É tão interessante que quando se vai fazer uma cirurgia que tem que se trocar um órgão, receber um órgão de alguém, há uma possibilidade de haver um negócio chamado o quê? Rejeição. Tem que ser compatível. É tão interessante que nós somos pecadores, e a lei de Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Deus humaniza-se, Ele não tem pecado. Mas Paulo diz em 1 Coríntios que Ele se faz pecado por nós. Ele diz:
vocês vão ter que beber do meu sangue, irmão, tem que haver rejeição, porque o sangue de Jesus não tem nada a ver com nós. Mas ele disse: eu vou manter como sou uma veiazinha, que é lá para Raabe um fio de escarlate. Oh, glória! Aleluia! Os espias vão entrar para ver a terra. Tem Raabe, tem o céu. A gente quer ser salvo. Mantém esse fio aqui. Se você manter o fio aqui, a gente vai ver e a gente te poupa. Se você tirar o fio, você morre. Eu tenho para mim que esse fio é uma veiazinha que bombeia bem aqui, ó, o tempo todo. E como Moisés disse em Deuteronômio, ele disse assim: a doutrina tem que ser gotejada. É o sangue que vai gotejando igual soro na veia, irmão. Não pode ser muito forte, senão dá uma overdose no crente. Jesus todo dia vai pingando o sangue dele em nós, porque nos mantém vivos, para não dar rejeição e não ter problema. É o sangue de Jesus, que vem dia 5 de janeiro de 2020 aqui me disse: ei, eu vou protejar, porque se houver uma ruptura você morre, mas o que te mantém vivo nessa UTI chamada terra é as gotinhas que caem. Quem está sentindo a gotinha cair aí? Irmão, você consegue levantar uma mão para o céu? Você dá glória para quem tem glória, dá glória. Se você tem uma língua estranha, apresenta para ele: eita, sangue maravilhoso. E aí Jesus disse: vocês têm que beber. Ô irmão, como é bom beber, comer. O comer não é a autofagia, que é comer carne humana. É claro que tudo isso é símbolo. Por isso que quando nós vamos fazer a consagração, a apresentação dos elementos da ceia, todo obreiro sensato diz: Senhor, isso aqui é simbolicamente do corpo, do sangue. Porque nós não cremos em transubstanciação, como a Igreja Católica, que crê que depois da consagração os elementos são transformados no corpo e no sangue de Cristo. Não. Nós também não cremos na consubstanciação, que é depois do se alimentar, em nós se transforma em corpo de Cristo. Não. Nós também não cremos na graça inerente, que é como João Calvino ele elucida dizendo que assim como o sol está distante de nós, nós não podemos tocar, mas sentimos a sua luz. Ele diz que o corpo e o sangue de Cristo seria isto. Não, nós não cremos assim. É simbolicamente. É assim que Paulo diz. A ceia é símbolo, a ceia é uma memória, a ceia é uma recordação. Mas por fé nós cremos nisso. Não que o elemento tenha algum poder em si, mas é o sacramento, que é isso que a gente vai fazer daqui a pouco, é o simbolismo. E aí quando João vai nos apresentando os símbolos do qual Jesus vem sendo descrito em seu Evangelho, aqui no capítulo de número 12, conforme já disse, 6 dias da Páscoa, depois dele receber o óleo que Maria oferece, ele começa a falar da sua crucificação. E aí nós lemos o verso de número 24,
E eu recobro a leitura quando Jesus disse: na verdade vos digo, que se o grão de trigo... Aí eu gosto desta frase seguinte, que ele disse: caindo na terra, olha isso, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Aleluia. Ele está falando dele mesmo. E aqui ele se apresenta como um grão de trigo. A igreja é o trigal de Deus. Tanto que há metáforas interessantes quando ele diz assim: olha, existe o trigo, mas há junto com o trigo o que é? O trigo bastardo, o joio. Eu acho mais clássico chamar o joio de trigo bastardo. Parece com trigo, mas não é trigo. Entrelaça-se com trigo. Tanto que Jesus disse assim: não puxa não, porque se você puxar o trigo bastardo, às vezes o trigo bom vem junto. E o que a gente faz? Deixa lá, no dia da colheita, o anjo vai saber o que fazer. O trigo vai ouvir o som da trombeta, ele vai conhecer. O bastardo não conhece, ele conhece movimento. O trigo conhece avivamento. E ele disse assim: o grão de trigo vai ter que cair na terra. Irmão, eu gosto desse cair na terra. E é interessante que esse cair na terra é a metáfora do sepultamento. E Jesus está dizendo: na verdade vos digo, que se o grão de trigo... Irmão, ele não disse grão de cevada. Ele disse o grão de trigo. É seleto. A cevada é boa, mas o trigo é mais excelente. Ele vem para a agricultura e disse: o grão de trigo está aqui. Quem? É o filho da irmã Maria, que nasceu, mas é o filho do Deus Pai, que é humanizado. E que ninguém pode matar, porque a ordem é clara, a lei é clara. Aquele que pecar morre. Mas ele nunca pecou, então como é que ele vai morrer? É por isso que lá na cruz ele está... E o diabo olhando, e todo mundo ali, aquele negócio, ele se fez pecado. E é interessante, ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Irmãos, imagine o pecado da humanidade toda sobre ele. Só que mesmo assim a lei é clara: a alma que pecar morre. Ele não pecou, mas ele está com o pecado de todo mundo. Mas como ele não vai morrer, porque não tem cometido o pecado, ele vai assim: eu não vou morrer, mas eu entrego a minha vida. Está consumado, está pago. E ele rende então o seu espírito. Quando ele diz isso, o trigo está pronto para ser plantado. Aí vem o senador da República, José de Arimateia, e disse assim: ei, Pilatos, eu posso tirar o corpo desse senhor e plantar? Eu posso pegar esse trigo e plantar? Porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas quando ele cai na terra e vai germinar, e Jesus é plantado na festa da Páscoa, tem sangue vertido para quem quiser. Mas isso é sexta-feira, e ele ressuscita no domingo, 3 dias depois, festa das primícias. Agora é colheita, os primeiros frutos. Então Jesus é colhido. De onde ele sai da sepultura? Porque a pedra foi removida para o povo entrar, não para ele sair. Porque quando ele ressuscita, a gravidade não lhe detém, ele rompe a pedra. Quando Maria vem ver e as outras mulheres, cadê o nosso Salvador? Cadê o nosso
nos falta um pouco da visão. E no caso de Maria, ela está tão atormentada que a visão lhe faltou, ela não conheceu o que é Jesus. Mas Jesus, que conhece tudo e sabe que às vezes nos falta, nós somos débeis, faltou visão. Jesus disse assim: não vai faltar audição, eu vou chamar ela de uma forma que só ela sabe. Ele disse: Maria, Rabonias, é o Senhor, Ele é a próxima. Ei, calma, não me detém, ou seja, me solta. Vai contar para os teus irmãos que o trigo já brotou e agora tem o fim. Se o trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Só antes de nós lermos o verso número 32, você está com a sua Bíblia aberta ainda? Se não tiver, abra em João 15. Vamos só folhear um pouquinho para frente, só para a gente ver um negócio, e eu já volto no 12. Meu tempo já está dando, mas vamos lá. Capítulo de número 15 de João. Veja que aqui no capítulo 12, Jesus se apresenta na agricultura como o trigo. Agora aqui, no capítulo 15, ele se apresenta como a videira. Olha que tipos maravilhosos que Jesus se apresenta. Ele é trigo, ótimo. E agora? Agora ele é videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto. Isso aqui tem a ver com o trigo bastardo, tá? Com o trigo bastardo. Toda vara em mim que não dá fruto, está na igreja, mas não dá fruto, atira. Agora ele diz assim: ele limpa toda aquela que dá, é o trigo original, para que dê fruto. Agora olha que coisa interessante, ele já está dando fruto, só que essa vara tem que ser limpa, para que dê o quê? Mais fruto. Está dando fruto? Vem para cá. Que o dono da videira faz o quê? Para o quê? Dá mais. Só que ele não se contenta. Verso número 5, ele vai dizer assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito. A gente tem que dar fruto, mais fruto e muito fruto. Jesus disse: se o grão cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá o quê? Muito. Olha que coisa. É um grão. Mas olha o tamanho do trigal, meu irmão. A morte de Jesus é tão excepcional que causa isso. Agora voltemos lá no capítulo número 12 e olha o verso número 32, que foi o verso último que li deste capítulo. Ele diz assim: e eu, quando for levantado de onde? Da terra. Ou seja, o grão de trigo caindo na terra, sepultado, que foi o que José de Arimateia fez. E diga-se de passagem que José de Arimateia vai sepultar, vai plantar. Só que ele já vai, irmãos, tão cheio de perfume, porque o Nicodemos, antes de acabarmos a leitura, o Nicodemos, aquele do capítulo de número 3, do qual Jesus se apresenta para ele, dizendo assim: quem não nascer de novo, então Jesus se apresenta como um novo nascimento, e ele se converte. O José de Arimateia, que é um senador, quer plantar, e o Nicodemos, ele vem com um arratel de óleo para ungir Jesus. Então veja que a semente vai cheirosa. Meu irmão, sabe aquele negócio de plantar bem, de cultivar bem? Aqui tem muita mulher. A minha mãe cultivou planta há muito tempo. E de vez em quando eu vinha ela com aqueles chachinhos, acho que é chachinho, samambaia, aquele negócio. E tinha dia que minha mãe ia colocar água. Minha mãe colocava água com tanto carinho naquelas bichinhas e ficava falando com elas. Eu digo: Jesus, ajuda a irmã Tia. E ela estava assim, tipo um carinho, né? Que irmã
parece que aquelas plantas entendiam. Há quem diga que... Eu não sei. Há quem diga que as plantas entendem. A irmã Dilma e ficava, nossa, mas vocês estão bonitinhas, não sei o que e tal. Eu digo, eita Jesus, nem eu recebi tanto tempo assim. Era na peia mesmo. Mas graças a Deus, teve várias que faltou. Mas o que eu estou querendo dizer é que você vai plantar, e aqui Jesus tem toda uma deferência, uma referência e um cuidado, porque é o trigo vindo da mais excelente safra. Ou melhor dizendo, ele é o primaz, ele é o trigo maior, que dali vai dar no trigão que deu, mas ele vai dizer assim, eu quando for levantado, ou seja, caiu, foi sepultado, ele vai levantar da terra. Aí ele vai dizer o que no final do versículo 32? Todos. Ele vai fazer o quê? Eu atrairei a mim. Quando eu for levantado da terra, todos eu atrairei a mim. Agora olha isso aqui, irmãos, que coisa interessante. Ele é sepultado como trigo, como um Jesus, filho da irmã Maria. É bem verdade que às 3 horas da tarde, quando ele brada, está consumado, está pago, 3 horas da tarde, o sol nega o seu brilho, há relâmpago, há trovão, há escuridade, todos ficam perplexos. Mateus diz que sepulcros foram abertos. Ô irmão, olha que poderio excepcional. Os romanos que estão ali, soldados, batem no peito como um sinal de indignação, como se dizendo, nós matamos verdadeiramente aquele que era o Filho de Deus, porque ele se dizia assim, ele proclamava-se assim, e nós não quisemos aceitar, mas ele verdadeiramente disse que isso aconteceria. Oh! Olha que coisa! Mas agora já foi, ele está morto, ele não é plantado, e toda semente tem que morrer para frutificar. Jesus não tem pressa, é sexta-feira antes das 18, então ainda é sexta-feira, virou às 18, é sábado. E ele depois das 18 do sábado já é o domingo, e ele nasce, ele ressurge de madrugada. Por isso que 3 dias são contados assim, sexta, sábado, domingo, nesse contexto de relógio dos judeus. Ele ressurge ainda de madrugada, mas é interessante que ele diz assim, quando eu for levantar, quando eu romper da terra. Irmão, escuta isso aqui, tem um versículo que é muito mal interpretado na Bíblia, que é Mateus 16, quando ele disse para Pedro, e esta pedra, quando ele fala com Pedro sobre o Petrus, substantivo masculino falando de Pedro, tu és Petrus, Pedro, sobre esta pedra, substantivo feminino, pedra, que significa leito rochoso, tu és Petrus, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E ele, quando dizer as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele não está dizendo o inferno, hostes espirituais da maldade contra a igreja. O texto original vai dizer literalmente que quando ele diz as portas do Hades, ou seja, dos lugares dos mortos, da habitação dos mortos, não prevalecerão contra ela, a pedra, o leito rochoso. Sabe o que ele está dizendo? Morrer qualquer um morre, eu vou entrar, mas as portas do inferno, a habitação dos mortos, não deterá a rocha lá. No terceiro dia ele vai romper, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está entendendo isso? É claro que no meio pentecostal, e para quem gosta de movimento, é muito mais fácil falar essas outras coisas. Mas é melhor ensinar a Bíblia correta. E é por isso
que a igreja não fale. Por que não fale? Porque as portas da morte não teve poder contra Jesus, a pedra. Ele disse: agora sim, sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia, a minha igreja. Sabe o que ele está dizendo? Fica tranquilo, essa pedra, ela não se remove, ela não é movível. Você, Pedro, pequena pedra, pedra de arremesso, você é volátil, é volúvel. Um dia você está cheio de Deus, um dia você permite-se o diabo te usar. Um dia você quer, outro dia você não quer. Fique tranquilo, eu não me movo e eu vou edificar a igreja. É por isso que eu disse lá no começo, quando não tiver chão para pisar, fica tranquilo, a pedra põe a mão e você pisa por cima. Irmão, é por isso que eu creio que nós estamos no ano 2020. Sabe por que a igreja não faliu e não vai falir? Porque a base dela é Jesus. O grão que brotou e ele disse: eu edifico a minha. Irmão, sabe por que você não cai? Porque você está sendo edificado por Jesus. Quem cuida de você é Jesus. Quem sonda você é Jesus. Quem sabe do que você precisa é Jesus. Quem morreu por você na cruz é Jesus. E quem é que vai te arrebatar é Jesus. E acabou? Isso te alegra, irmão? É por isso que eu não me subsidio em ministério, em placa de igreja, em instituição. Ela é falível. Aleluia. Mas Jesus disse: eu vou arrebatar a minha. Oxalá aqui não tenha trigo bastardo, só tenha trigo bom, Glória a Deus. para que quando soar a trombeta, conforme Paulo disse. Aleluia. Irmão, você já pensou? Tu dentro desse trenzão aqui da Jurubatuba, daquele jeito, aí você vai dar uma coçadinha na batata da perna, aí você levanta um pé e coça, depois não acha mais espaço para pôr o pé, e você vai de um só até Glória a Deus. dando glória, aleluia, dizendo maranata, vem Senhor, vem Senhor. E você ouvir dentro daquele trenzão cheio o toque. Amai, ai, eu sei, amai, chorei. Porque ele disse: quando eu sair daí, eu vou atrair a todos. Grande Deus. Há uma lei que diz que os opostos se atraem. Eu não sou, ele é. Eu não tenho, ele tem. Eu não faço, ele faz. Irmão, ele me enreda tão facilmente. Se não me falha a memória, Zacarias diz que com um assobio ele chama Israel. Aleluia. Irmão, um assobio. Quando eu levantar, eu vou atrair todos, irmão, todos. Quando ele está no madeiro, em cima dele tem uma escrita: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Yeshua Hanas Vimelech
Yehodim. Assim o hebraico. Ao tetragrama hebraico ali, YHWH. É o nome inelegível de Deus. Um judeu, quando ia escrever o nome de Deus, ele pegava uma pena nova, YHWH. Não usava mais aquela pena. A gente acabou de escrever o nome mais sagrado. Mas não se lê isso. O hebraico é composto por 22 consoantes, não tem vogal. Só depois dos maçoretas, no quinto século depois de Cristo, é que inseriram vogais. Se você ler João 19, os judeus, quando lê esse título, eles vão dizer para Pilatos: não diga aqui, não escreva isso, escreva assim: ele se diz rei dos judeus. Mas o Pilatos vai dizer assim: o que eu escrevi. O Pilatos nem sabe de nada, só está contribuindo para aquilo que o trigo disse para ele escrever. Escreva aí Yeshua, Y, Hanatz, H, Vermelech, Davi, Raya, Rodim, mais um H. Quando o judeu leu aquilo, ele disse: está escrito ali um acróstico. Quem está na cruz? O próprio? Irmão. Quando ele disse: está consumado, foi para isso que eu vim. A terra só nega o brilho, o sol, e tem trovão, tem. Não seja porque o trigo disse: está na hora. E por que ele disse isso? Que ele está dizendo assim: ei, Edith, eu vim para que vocês tenham vida em mim. Eu não quero que vocês toquem o sangue, mas eu quero que vocês bebam, comam de mim. O trigo levantou da terra, não tem porta de inferno que detenha. Sobre ele nós estamos edificados, irmão. Ele nos tomará para a sua glória. Você pode adorar ao Senhor? Por que está escrito isso em hebraico? Porque é o berço da religião. Mas também está escrito em latim, é o berço da política. Também está escrito em grego, é o berço da filosofia, do conhecimento. Ele disse: eu vou atrair a todos. Quem? A gregos, a romanos e a judeus. Não tem quem não passe aqui, quem não consiga ler essa plaquinha. Judeu lê e lê até demais, tanto que eles vê o acróstico. E o romano, é o Império Romano. Quem foi que sentenciou? Pilatos. Não tem que ver. É o berço da política. Tanto se tem algum jurista aqui, se vai estudar direito, é o direito forense romano ainda. Tem muita coisa de lá. E o grego é como se fosse hoje para nós o inglês. Mas ele vai atrair todos. Em que sentido? Irmão, Jesus atrai. Só para encerrar, quando a gente lê lá em 2 Reis, um moço que está cortando madeira, um ferro de machado emprestado, para largar o lugar que Eliseu está ensinando, o ferro cai na água, ele põe a mão na cabeça e diz: sai, meu Senhor, porque era emprestado. Só que bom que ele disse isso para o seu profeta. O Eliseu disse: onde foi cair o fio? Aponta mais ou menos, ali. Ele pega um pedaço de pau. Irmão, pau não atrai ferro. Mas pau na mão do profeta, ele disse: eu vou jogar, ele vai vir até bom. Quem está entendendo? Trigo não atrai, pastor, atrai, fica tranquilo. Se você é trigal, fica tranquilo. Não seja trigo bastardo, se mantenha na presença. Você vai ver, quando ele joga o ferro, fala: peraí, esse pedaço de pau foi um homem de Deus que jogou. Ele virou imã. Jesus atrai todos. É por isso que a igreja, irmãos, é cheio de ex.
ex-falador, ex-fofoqueiro, ex um monte de coisa. E hoje, tudo trigal. Olha que coisa mais linda.